Futebol 2020. Oferecimento. Operação Virtual Chevrolet. Compre sem sair de casa e comece a pagar somente em 120 dias. Acesse o site e aproveite. Benegrip Multidia para dias ativos. Benegrip Multinoite para noites bem dormidas. E Vivo Fibra, destrave sua internet. Jogue e assista com ultra velocidade e estabilidade. Mude para Vivo Fibra. Oi, você ligado na tela da TV Verdes Mares, seja muito bem-vindo. Tá na hora da gente continuar vivenciando a história, mergulhando na história e falando do nosso futebol. Você que estava acostumado nos últimos domingos aqui na tela da TV Verdes Mares, acompanhar as conquistas da seleção brasileira, do Flamengo, do Corinthians, é hora de falar dos nossos clubes. E neste domingo a gente começa falando da conquista do Fortaleza. Lá em 2004 a gente vai voltar 16 anos, quando em 11 de dezembro de 2004 Fortaleza quebrou todos os prognósticos, não quis saber das probabilidades, deixou tudo isso para trás e conseguiu seu acesso, a sua retomada à Série A do Campeonato Brasileiro. Vou ter o prazer de contar essa história com o Daniel. Que saudade que a gente tava disso, né, Daniel? Do cenário, do estúdio, tudo isso, né? Tudo bem, Daniel? Muito boa tarde para todo mundo, Antero, todo mundo ligadinho com a gente. Saudade de tudo isso, né? Da atmosfera do futebol. E na ausência da bola rolando para valer, nos resta relembrar, né? É, isso aí é uma grande lembrança, não só por esse jogo. Esse jogo é emblemático, né? Porque é a última partida e aí contava com outro resultado de forma impressionante aconteceu, que foi a vitória do Brasiliense fora de casa contra o Bahia. A gente vai contando a história não só desse jogo, mas também de toda a temporada. E claro que a gente preparou uma transmissão muito especial para você ligado na TV Verdes Mares e também através do Globoesporte.com/CE. Então, se você tem algum familiar, alguma pessoa que mora fora aqui do estado do Ceará, pode acompanhar a gente pelo Globoesporte.com/CE, até fora do país também. Quem teve oportunidade de viver esse jogo vai reviver. Quem não teve oportunidade vai ter a chance de acompanhar um dos jogos mais impressionantes, uma das campanhas mais impressionantes. E a gente preparou uma transmissão especial com muitos convidados também especiais que fizeram parte dessa campanha. Como, por exemplo, Daniel, o goleiro Bosco. Teve um jogo contra o Avaí que ele pegou muito. A primeira partida foi um 0-0. E ele mandou um recadinho pra gente. Fala, Bosco! Com certeza esse jogo foi um dos mais importantes de toda a minha carreira. Um jogo onde nós tínhamos 2% de chance para subir, além de fazer a nossa parte, né, tendo que vencer com o mínimo de 2 gols de diferença, e ainda torcer para o Bahia não ganhar do Brasiliense já com acesso garantido na Fonte Nova lotada. Então realmente foi um milagre. Foi um jogo especial, um jogo onde a gente comemorou bastante e está muito recente na cabeça e na memória de cada torcedor e de cada jogador que fez parte daquele elenco. Então eu fico feliz por ter feito parte dessa história e espero que vocês aproveitem aí mais uma vez vendo esse jogo. Apesar de tanto tempo, a emoção vai ser a mesma, até melhor. Um grande abraço, sucesso a todos. Valeu, Bosco, muito obrigado aí pela participação. E esse time era comandado por esse cara de goleiro para goleiro, né, Daniel? Vamos bater um papo aqui com o Zete, que está ao vivo com a gente. Prazer muito grande. Zete, de antemão, muito obrigado por atender aqui o nosso chamado, o nosso pedido. Gentilmente nos atende neste domingo. E aí eu te faço aquela pergunta, né? Tem alguma palavra que descreva aquela campanha que você chegou praticamente para os 2 mata-matas da equipe do Fortaleza? Tem alguma palavra que descreva aquela campanha do Fortaleza e o acesso? Tudo bem, Zete? Obrigado mais uma vez. Ô, Antero, eu fiquei muito feliz em receber esse convite, né? Um grande abraço a você, ao Daniel, a todos, né? Do Ceará em geral, né? Mas de Fortaleza, que sem dúvida me acolheu muito, muito bem nesse período aí, né? E eu acho que é superação. Superação foi o tempo todo envolvido, né? Com jogadores, né? A gente sempre buscando algo mais. Foi um momento diferente, para ficar para a história mesmo, para poder contar, porque só quem esteve, né, nesses dias, aí, como o Bosco falou, o jogo 2-0 lá foi importante, o jogo contra o Ituano, né, que a gente teve para classificar também, foi um jogo assim, muito complicado, porque era o mata-mata, hein? Mata-mata não, né, era classificavam 2 chaves, né, A e B, aí desses 4 subiam 2, né? E eu sempre frisava muito para os jogadores o seguinte: nós precisamos ser melhor do que 2 times, né? Eu não estava com a preocupação de ser o primeiro, porque se fosse o primeiro a gente ia buscar.
mas eu tinha que estar entre os 2 melhores, né? Então, a moçada assimilou muito bem isso e as coisas foram acontecendo, né? Os deuses nos ajudaram também. E você ajudou muito, né? Porque todo mundo fala que o Zete ali nos bastidores ajudou demais com o otimismo, com a empolgação e tudo. O Zete falou pra gente o que ele disse aos jogadores nesse período. Mas será que o Zete lembra o que ele falou à beira do gramado ali antes de começar o jogo? Vamos relembrar. Com certeza nós vamos ter uma brilhante partida e criar as oportunidades. O mais importante é criar essas oportunidades e os gols vão acontecer. O Marco Antônio treinou a semana toda, treinou bem junto com o Guaru. O Jean, ele ficou, né, em observação todo esse período. E eu acho que é melhor entrar com o Marcos 100%, né, na condição boa. Eu acho que isso favorece mais para a equipe aí na frente, né? O Marco Antônio foi o titular e o Giancarlo ficou no banco de reservas, né, Daniel? Zete, grande prazer estar falando contigo, um cara que fez história tanto como jogador e também como treinador. Você, digamos, explodiu ali naquele ano com o Fortaleza como técnico de futebol e teve pouco tempo para trabalhar, né? Porque você chegou numa reta final da primeira fase, já, digamos, para a hora do vamos ver, que eram 2 quadrangulares que o Fortaleza tinha que ser melhor do que pelo menos 2 em cada um deles. Como é que você conseguiu, em pouco tempo, já no momento de tamanha decisão, organizar um time que fosse realmente possível de atingir esse objetivo? Bom, eu conheci um pouco o elenco, assim, claro, de notícia. É diferente você estar no dia a dia, convivendo, né, com todo o plantel. Eu acho que nós tivemos alguns desfalques no meio da competição, né? O elenco ficou, se eu não me engano, naquele período muito enxuto. Eu lembro que o jogo contra o Brasiliense, o Jean, acho que acabou se machucando, e depois teve que recuperar, e eu não tinha um substituto como era o jogador, né, como era o Jean. O Marco Antônio era um jogador mais rápido, o Guaru era um jogador rápido, também técnico, um jogador que dava para fazer essa função, né, no ataque. Eu acho que eu fui conhecendo um pouquinho do elenco, né, conhecendo... eu gostava de... Eu não sou mais técnico, né, não estou trabalhando mais como treinador já há algum tempo, mas eu gostava de entrar na mente do atleta, né? Saber o que ele estava pensando, o que ele queria na vida, né? Até onde ele queria chegar. Eu participava muito mesmo da vida de cada um, né? Assim, meio no lado psicológico mesmo, porque eu acho que é importante. O jogador brasileiro, ele precisa dessa motivação o tempo todo. E ali eu senti, né, a necessidade de alguns jogadores ter... Porque assim, eu aprendi muito com o Tele, com o Enio Andrade, né, com aqueles treinadores, e muitas coisas também eu não conseguia fazer o que o Tele fazia, né? Assim, às vezes você dá dura num jogador, você perde o jogador no próximo jogo, né? Porque ele ficou sentido, ele acaba né, tendo uma dificuldade para botar para fora o que ele tem de melhor. Eu consegui todos os clubes, né? Eu passei pelo Fortaleza, Paulista de Jundiaí antes, né? E depois o Paraná, Juventude, né? Times assim que eu precisava me esforçar ao máximo para tirar os melhores, né? O melhor do jogador. E o Fortaleza foi assim, eu cheguei em setembro, final de setembro para outubro ali, então tinham 3 meses apenas para a gente chegar nessa grande final. Eu dei continuidade a um trabalho que estava sendo feito já. É claro, com um pouquinho dessa característica. Tanto é que esse jogo final eu mudei bastante a característica do time, né? 3 zagueiros. Cara fantástico, assim, que foi chave mesmo. Foi o Ronaldo Angelim, né? O Ronaldo Angelim, apesar de ser um zagueiro, canhoto, ele fazia uma função para mim muito importante, que era jogar como ala, eu fazia 3 zagueiros, né? Então eu acho que foi bacana esse período, né? Zete, quero agradecer demais aqui a sua participação com a gente outra vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um grande abraço de todos aqui que estão no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, viu, Zete? E falando em Angelim, que o Zete citou aqui pra gente, a gente agradece demais. O Angelim tá conosco também, rapaz. Tá ruim de troféu, Angelim. Ganhou pouca coisa na carreira dele. Troféu. E tem esse acesso do Fortaleza, em que o Zete teve um pedaço, né? O Angelim foi a temporada toda. Vocês acreditaram do começo ao fim, Angelim, que vocês iam conseguir o acesso diante de uma temporada com tanto percalços? Tudo bem, Magro de Aço? Obrigado pela presença aqui. Tudo bem. Para falar a verdade, no início sim, né, que a gente tinha um elenco muito bom, mas do meio para o fim a gente acabou perdendo alguns jogadores e aí a gente acabou perdendo a estrutura que a gente tinha.
É lógico que ficou os jogadores cearenses, a gente já tinha uma base, mas no final ali foi muito difícil, né? A gente passou já no primeiro quadrangular com muita dificuldade e no segundo muito mais. Então, a partir do momento que a gente perdeu o treinador, jogador, dificultou um pouco mais, mas graças a Deus as coisas aconteceram, a gente se fechou e acabamos conseguindo aí o acesso. Ô Angelinho, você é o convidado para acompanhar juntamente com a turma o jogo. O Angelinho vai ficar aqui com a gente, no intervalo a gente volta a bater papo, porque tá na hora do jogo. Vamos pro jogo, né, Daniel? Vamos pro jogo, minha gente. Imagens ao vivo aí, ao vivo não, imagens de 2004 da Arena, do estádio Castelão, Plácido Lateral do Castelo. E o Fortaleza jogou assim, ó. Bosco, Fernandão, Erandim, Ronaldo, Angelinho. O Zé tava falando de 3 zagueiros. Sérgio, Marcelo Lopes, Dude, Juninho Cearense, Mazinho Lima, Marco Antônio e Guaru. Assim jogou o time do Fortaleza, do técnico Zete, naquele 11 de dezembro de 2004, onde o Fortaleza deixou para trás todos os prognósticos negativos. A gente tem um cenário, por exemplo, do estádio. O estádio longe de estar lotado, porque realmente era uma missão muito difícil. E esses jogadores, hoje a gente tem 11, 12 jogadores no banco, né? Anteriormente eram menos jogadores, né? O Obérico, o Piccoli, o Juninho Goiano, o Rabicol, o Daniel Sobralense, o Edson Araújo, o Giancarlo. E a gente já está vendo na tela aí o time do Avaí. Adnan, Edilson, Jardel, Nailton, Marquinhos, Marcos Brasílio, Juliano, Paulista, Marquinhos Paraná, Joelson e Tico. Roberto Cavalo era o comandante do time do Avaí, que chegou para esse último jogo também com condições. Inclusive, o Avaí já tinha 8 pontos, né? Que foi a pontuação que o Fortaleza obteve. O Avaí precisava de um empate, dependendo também do resultado da equipe do Bahia, que jogava no mesmo horário contra a equipe do Brasiliense. O banco de reservas do time do Avaí, ó, tá aí, ó, Gilmar, o Bidu, o Luizinho Neto, Paulo Foiane, o Ceará e o Silvinho eram os jogadores que estavam à disposição. Só 6 jogadores, né, ficaram à disposição do técnico Roberto Cavalo. A arbitragem do jogo toda do Rio Grande do Sul, Carlos Eugênio Simon, o árbitro da partida, Altemir Hausmann, do Rio Grande do Sul, também o José Otávio Dias, os assistentes, os auxiliares de Carlos Eugênio Simon para este jogo final, rodada final da Série B de 2004. Você está vendo aí o goleiro Bosco, que há pouco participou com a gente, né? O goleiro Bosco foi peça importantíssima e a bola já vai rolar e você é o nosso convidado para acompanhar. Aliás, a bola já está rolando. Autoriza Carlos Eugênio Simon.